Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, eu sou o Marcos Vinícius, estou aqui hoje para fazer um breve comentário do Livro dos Espíritos. Espero que todos estejam bem, muita paz, muita saúde. Espero que nós possamos ter uma noite abençoada, com muito aprendizado. E hoje eu vou fazer um comentário do Livro dos Espíritos, mais especificamente a questão 50, que está no capítulo 3, que trata sobre a criação, né, de maneira geral. Mais especificamente, vai ter uma partezinha curta, só de 2 questões, que trata sobre o povoamento da Terra e a criação do povoamento da Terra e Adão, mais especificamente nessa questão. E a questão 50 diz o seguinte: a espécie humana começou por um único homem. Então aqui a questão em si nem chega a mencionar, né? Mas nós vamos assim pular, né, para a conclusão, imaginar que então que a gente está falando em questão da criação, povoamento da Terra, a nossa criação da humanidade por um único homem, a nossa mente vai a Adão, né? Questão da Gênese bíblica, mesmo aqui não tendo mencionado. E hoje, né, principalmente, eu acho que muita gente sabe, ou simplesmente acredita, né? Saber pode ser uma palavra muito forte, que acho que isso não é verdade, né? Nossa, a humanidade não nasceu a partir de um único homem, especificamente Adão, né? Nesse contexto bíblico da Gênesis. Se a gente for para pensar e analisar, além das inúmeras provas arqueológicas e antropológicas que nós temos de povos em diversos lugares diferentes, em diversos tempos diferentes, evoluindo de maneiras diferentes, se a gente pensar só no contexto bem singular, na questão da região do Egito, hoje em dia, nós temos arquivos e provas e todo um embasamento de que havia povoamento lá cerca de 1000 anos antes da cronologia bíblica, né? Que coloca essa criação de Adão e Eva, Caim e Abel na região. Fora isso, né, todo conhecimento e embasamento que nós temos de povos antes, vamos dizer assim, da nossa concepção de Homo sapiens, né? Toda essa evolução para chegar no que nós entendemos como o que é o homem hoje, né? Vamos dizer assim, desde os homens das cavernas, de maneira bem simples. Além, né, de, como dito antes, nós vemos as provas e tudo mais de pessoas colocadas em diversos lugares diferentes, né? Por exemplo, nós temos um povo, de maneira bem generalizada, o povo chinês, que tem todo um arquivamento histórico de mais de 30.000 anos antes de Cristo, né? Da sua existência, da sua, vamos dizer assim, até a evolução tecnológica um pouco acima, né, da média em geral. Nós temos, por exemplo, os povos índios aqui no Brasil, né, que estão em outro estágio tecnológico, né, até na época do povoamento. Então, acho que a nossa concepção de maneira geral é que realmente não, né, o povoamento da Terra, a criação da humanidade, não começou com um único homem. Mas aqui nós temos a resposta dos Espíritos, que vai nos embasar com o seguinte: não, aquele quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a Terra. E aqui 2 palavras importantes, né? Primeiro e único, que mostra que não só a criação, vamos dizer assim, a partir dele, singularmente, mas que é uma criação a partir de vários, vamos dizer assim, troncos, né? De povoamento, de evolução.
E aqui a gente já tem até um pouco de embasamento nessa resposta. Vou voltar um pouquinho no Livro dos Espíritos para as questões 43 e 44, que vão dizer: quando começou a terra a ser povoada? E eles respondem: no começo tudo era caos, os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. Aqui a gente não está falando especificamente de povoamento da humanidade, mas nós temos aqui que, conforme a Terra foi sendo criada e foi evoluindo, assim, chegando a um estado apropriado, os seres vivos começaram a surgir. E seres vivos incluem nós, humanos, mas não exclusivamente nós, a humanidade. E vamos ter aqui na questão 44, de onde vieram para a Terra os seres vivos? A Terra lhes continha os germes, que aguardavam momentos favoráveis para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinham afastados, e formaram os germes de todos os seres vivos. Esses germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e a semente das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma dessas se reuniram então e se multiplicaram. Então, cada espécie apropriada de seres vivos, no seu momento apropriado, esses germes primitivos foram então se multiplicando e evoluindo e dando o que nós hoje conhecemos como seres vivos de maneira geral. Então, o que nós podemos entender como da gênese bíblica, da criação da humanidade, especificamente de Adão e Eva? Então, essa alegoria, essa forma, né, de passar esse conhecimento antigamente para as pessoas que não tinham muito ainda esse entendimento do que é isso, né? Porque conforme nós fomos avançando, evoluindo como povo, como sociedade, como humanidade, nós vamos tendo essa capacidade de entender o que é alegoria, o que é verdade, e vamos tendo então condição de entender realmente como as coisas funcionam. Não dizendo que hoje a gente realmente entende, né? Hoje a gente está, vamos dizer assim, no 5% de entendimento, né? Mas é bem melhor do que o 1%. Então nós já temos uma certa capacidade de entender alguma coisa. E nós hoje entendemos que isso, a criação da humanidade, esse povoamento, Adão e Eva, simbolizam então, na própria palavra aqui, esse germe primitivo que deu o início à humanidade. Tirando a própria palavra aqui de Kardec, que ele menciona, acho que é na questão 46, é o germe primitivo vindo do limo da terra, né? Que é bem semelhante ao que nós temos dessa concepção de Deus moldando Adão da argila e dando um sopro de vida. E Eva, vindo, né, da costela de Adão, a gente pode entender então que talvez sejam os nossos semelhantes, nossos iguais, os nossos irmãos que vêm da nossa própria natureza, né? Vêm de nós mesmos, somos então todos iguais, somos todos vindos do mesmo lugar. E para dar um pouquinho mais de embasamento para o nosso comentário aqui hoje, vou dar um pequeno spoilerzinho, dar uma pulada para frente para as questões 53 e 54. A questão 53 vai dizer o seguinte: o homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim, em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. E complemento aqui a pergunta, como item A, essas diferenças constituem espécies distintas? Respondendo, certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? E aqui justamente explica aquilo que foi comentado anteriormente, que nós temos esse conhecimento de povos em vários lugares diferentes do globo e em diversos estágios de evolução, vamos dizer assim, tecnológica e cultural diferente. E por que isso? Porque o homem surgiu em
de maneira múltipla em vários lugares, em épocas, em estágios diferentes. E conforme eles foram interagindo entre si, conversando e multiplicando, nós vamos dando essa, vamos dizer assim, essa miscigenação, né, das raças que nós entendemos hoje. Mas como diz aqui, não são raças diferentes, nós somos todos iguais. Não é porque um fruto um pouquinho maior, outro um pouquinho menor, outro um pouquinho mais doce, outro um pouquinho mais ácido, um saborzinho diferente, um vermelho mais escuro, um vermelho mais brilhante, que são completamente diferentes. Não, são só pequenas variações da mesma coisa, né? No final é tudo maçã, né? São todos iguais. Complementando na questão 54, pelo fato de não proceder de um só indivíduo à espécie humana, deveis os homens deixar de considerar-se irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. É isso, né? Hoje mesmo nós temos esse conhecimento avançado, como dito, por mais avançado que seja, ainda é ínfimo, né, comparado à infinitude do mundo e do universo. E a gente tem essa tendência a levar tudo de maneira literal, a ser um pouco narcisista e tudo sobre a nossa perspectiva, né? Então, porque não viemos da mesma raiz, não somos todos do mesmo tronco evolutivo ou cultural, nós somos diferentes? Não, né? Porque assim como Eva, né, veio da costela de Adão, da mesma natureza, é a mesma coisa, nós todos somos iguais, né? Nós todos somos homens, somos partes da mesma humanidade, né? Somos todos espíritos que estão aqui para evoluir. Todos nós temos, apesar de não ser exatamente o mesmo princípio, nós temos o mesmo início e temos a mesma vontade, né, de atingir o mesmo fim, né? Nós temos, vamos dizer assim, o mesmo objetivo, né? Que é simplesmente aprender, evoluir, né? Estamos aqui para passar por provas e expiações, estamos aqui para, de maneira um pouco difícil, né? Mas vamos dizer assim, sofrer um pouquinho, mas estamos aqui para sofrer juntos, né? Estamos aqui para evoluir. A gente não evolui de maneira singular, nós evoluímos também de maneira um todo, né? Toda a sociedade, toda a humanidade evolui em conjunto também. Então, nós todos sendo iguais, sendo irmãos, estamos aqui sempre com o mesmo propósito. É importante a gente lembrar isso, porque às vezes parece que a gente está sozinho, ou às vezes parece que a gente não tem o mesmo objetivo, ou que os outros são diferentes de nós e não nos entendem, mas não, né? Dentro, assim, inerentemente, nós somos todos iguais, somos todos irmãos. E essa é a lição que fica aqui hoje para nós, né? De que apesar de não termos exatamente a mesma raiz, somos todos, no final, todos irmãos, todos iguais. E temos que carregar isso para sempre, né? Tentar nos ajudar, para que nós possamos sempre continuar caminhando juntos. Enfim, que assim seja, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma boa noite.